Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje mais um capítulo de Matemática Superior, capítulo número 5, e a segunda parte que a gente vai falar sobre o máximo divisor comum, certo? Então, quem não assistiu a primeira parte, vou colocar aqui do lado o vídeo, você pode clicar para assistir, certo? E essa é a parte 2. Então na parte 2, então as propriedades, a definição toda, assistam a parte 1, certo? E aqui a gente vai começar já provando um teorema muito importante, chamado Teorema de Bézout, certo? Então o Teorema de Bézout é um teorema muito importante que diz o seguinte: se D é o MDC entre A e B, então existem M0 e N0 inteiros, tais que D é M0 vezes A mais N0 vezes B. Ou seja, pessoal, o Teorema de Bézout diz que o MDC entre A e B pode ser escrito como uma combinação linear inteira entre A e B. Certo? Na verdade, a gente vai ver um pouco mais. Mas vamos provar isso aí, então. Então, a prova do teorema. Para provar, vamos definir o seguinte conjunto. Defina o conjunto S como o conjunto dos MA mais NB, certo? Positivo, tais que M e N são inteiros. Ok? É claro que quando eu olho para o MDC entre A e B, pelo menos um deles tem que ser diferente de zero. Certo? Não existe MDC entre 0 e 0. Então eu estou pegando o conjunto de todas as combinações lineares positivas, certo, pessoal? Só as positivas. Né? Então MA mais NB, quando isso aqui é um número natural. A primeira pergunta é, quer dizer, isso aqui nós já sabemos que isso aqui é um subconjuntos naturais, mas poderia ser vazio. Então, como é que prova que esse conjunto é não vazio? Tome M igual a A e N igual a B, certo? M e N estão variando em todos os inteiros, então a gente pode escolher em particular o A e o B. Então, quando eu faço essa escolha, MA mais NB pertence a S. Certo? Só que MA mais N, quer dizer, desculpa pessoal, MA mais NB é igual a A vezes A mais B vezes B, que é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Como pelo menos um dos dois, A ou B, é diferente de zero, então isso aqui é estritamente maior que zero. Significa então que MA mais NB é uma combinação inteira entre A e B que é positiva. Portanto, isso implica que MA mais NB pertence a S. Né? Ou seja, isto é, S é diferente do vazio. Então, pessoal, S é um subconjunto naturais diferente do vazio. Então, podemos aplicar o princípio da Bohr-Nação. Logo, pelo carinhosamente chamado princípio da Bohr-Nação, existe um D que é o menor elemento de S. Como esse D está em S, né, então existem M0 e N0 inteiros, tais que D é igual a M0A mais N0B. Certo, pessoal? Então, o menor elemento de S é um elemento de S. Então, ele é escrito como uma combinação particular. Esse M0 e N0 só para dizer que é uma combinação particular entre A e B. E o que eu quero provar é que esse D, na verdade, é o MDC entre A e B. Então, queremos provar que o D é o MDC entre A e B. Então, qual o primeiro requerimento para ser MDC? Então, a nossa primeira afirmação é que o D tem que dividir A e o D tem que dividir B. Tem que ser um divisor comum. Certo? Vamos provar então só o primeiro caso aqui. O segundo é igual. Então, suponha por absurdo que o D não divide o A. Certo, pessoal? Então, um dos próximos vídeos que a gente vai ver aí é exatamente demonstrações. Eu vou falar um pouco sobre demonstração por absurdo, certo? Então, mas por enquanto, vamos supor que todo mundo sabe.
Então suponha que D não divide A. Certo? Nesse caso, eu posso aplicar o algoritmo da divisão para obter o seguinte. O A é um quociente vezes D mais o resto. Como o D não divide A, então o resto tem que ser maior que zero e menor que D. Certo, pessoal? Porque se o resto fosse zero, então o D dividiria A. Então o resto é maior que zero e menor que D. Mas, vou isolar aqui o R. Então o R é A menos QD. Certo? Isso aqui é igual a A menos Q. E o D, pessoal, eu sei quanto é o D. Ó. O D é M0A mais N0B. Ó. M0A mais N0B. Certo? Então, se eu colocar aqui em evidência, eu fizer essa continha aqui, a propriedade distributiva, eu vou escrever isso aqui como 1 menos Q M0 vezes A mais menos Q N0 vezes B. Certo? E o R, pessoal, é positivo. Então o R é uma combinação positiva entre A e B. Portanto, o R, né, isso aqui é uma combinação positiva. Por que positiva? Porque o R é positivo. Então, o R é uma combinação positiva de A e B. Então o R está em S. Mas isso é um absurdo, pessoal. Por quê? Porque o R é estritamente menor que D. E D é o mínimo de S. Certo? Absurdo em quê? Absurdo em supor que D não divide A. Logo, D divide A. E pelo mesmo motivo, analogamente, o D divide B. Certo? Então, já temos o primeiro requerimento. Qual o segundo requerimento para ser máximo divisor comum? Ele tem que ser o maior divisor comum. Né? Então, suponha que a gente tem outro divisor comum. Suponha que C divide A e C divide B. Certo? Então, eu tenho que provar que C é menor ou igual que D. Olha, se C divide A e C divide B, então o C, já vimos isso na aula de divisibilidade, então o C divide qualquer combinação linear entre A e B. Em particular, o C divide M0A mais N0B. E quem é M0A mais N0B? É igual a D. Logo, C divide D. E isso implica, então, que C é menor ou igual que D. Certo? Eu posso supor que o C é positivo, né? Se eu quero olhar um divisor comum, eu posso olhar um divisor positivo. E o D é diferente de zero, não é um número positivo. Portanto, pessoal, o D é o MDC entre A e B. E o D é escrito como M0A mais N0 vezes B. Certo? Então, com isso, nós provamos o teorema de Bezout. Agora, pessoal, observa o seguinte. Observa que a gente provou um pouco mais. Nós provamos, né, uma observação, é que nós provamos um pouco mais. Nós provamos que, na verdade, o MDC entre A e B ele é o menor elemento de S. Ou seja, o MDC entre A e B é a menor combinação linear positiva, é o menor dos MA mais NB positivos, tais que M e N são inteiros. Certo? Então o MDC tem essa forte caracterização. E isso é bem importante. Por exemplo, no próximo corolário aqui, certo? Então eu vou explicar depois, pessoal, também o que é corolário. Corolário é uma consequência de um teorema, certo? Ou proposição. Então, um corolário ou consequência é que se o T é positivo, então o MDC entre TA e TB é igual a T vezes o MDC entre A e B. Ou seja, a gente pode tirar o fator comum entre A e B, a gente pode tirar do MDC. Certo? Então, o MDC entre TA e TB é T vezes o MDC entre A e B. E como é que prova isso? A prova é usando esse fato aqui, essa observação. Olha, quem é o MDC entre TA e TB? Ele é um mínimo conjunto do MTA mais NTB positivo, tais que M e N são inteiros. Certo? Isso aqui pela observação. Só que se eu fizer essa continha, isso aqui é o mínimo. Se eu fizer a continha aqui, pessoal, vou fazer direto, olha só.
eu posso colocar aqui o T em evidência, né? Então fica T e sobra MA mais NB positivo, tais que MN são inteiros. Então o que está acontecendo, pessoal? Eu estou tendo um conjunto, certo? Vou escrever aqui do lado. Eu tenho um conjunto, por exemplo. Eu tenho um conjunto, por exemplo, ABC. E eu pego um conjunto TA, TB, T vezes C, com T positivo, certo? Então, se eu quero olhar o máximo desse conjunto, basta olhar o máximo desse e depois multiplicar por T. Porque o T ele é comum aqui, ele é um fator comum dos todos os elementos do conjunto. Então é como se o T saísse do mínimo. E é exatamente isso que acontece. Ó. Porque o T está multiplicando toda a combinação linear e o T é positivo. Então o T sai do conjunto. Então fica T vezes o mínimo entre MA mais NB positivo, tais que MN são inteiros. Só que isso aqui, pessoal, esse mínimo aqui, é exatamente o MDC entre A e B. Provando, então, o que a gente queria. Certo? Ok, outro corolário, esse aqui é bem uma pegadinha, pessoal, certo? Então, nas aulas sempre tem alguém que prova de uma forma errônea, certo? Que é o seguinte, se o C é maior que zero, C divide A e C divide B, então o MDC entre A sobre C e B sobre C é igual a 1 sobre C MDC entre A e B. Então muita gente fala o seguinte, Diego, isso é muito fácil de provar. Por quê? Porque basta escolher o T igual a 1 sobre C. Só que o T aqui, pessoal, é um inteiro. Todo número que eu falo aqui é um inteiro. Então, isso aqui só vale para T inteiro. E se eu escolher o T igual a 1 sobre C é inteiro somente se o C é mais ou menos 1. Né? A gente já viu isso. Então, eu não posso escolher aqui, eu não posso escolher o T igual a 1 sobre C. Isso aqui não pode ser feito, certo? Então, eu tenho que pensar um pouquinho mais. E a prova é bem simples também. Eu vou chamar de A', o A sobre C, e B', o B sobre C. Então, observe o seguinte, multiplicando aqui por C dos dois lados aqui, eu obtenho que CA' é igual a A e CB' é igual a B. Então, quem é MDC entre CA' e CB'? Agora sim, pessoal, o C é um inteiro. Então, eu posso usar o corolário anterior. O C sai do MDC. Então, esse aqui é C vezes o MDC entre A' e B'. Certo? Mas, quem é CA'? A. Quem é CB'? B. Igual a C vezes A'. Quem é A'? A sobre C. B', B sobre C. Então, 1 sobre C, MDC entre A e B, é igual a MDC entre A e C, A sobre C e B sobre C. Certo? E com isso, a gente tem uma caracterização interessante, que é o seguinte, vou falar aqui sobre só observação, que dizemos que um número racional A sobre B, um número racional, ou seja, uma fração, o quociente de dois inteiros, certo? Um denominador diferente de zero. Dizemos que um racional, certo, é irredutível, ou dizemos que a fração é irredutível, se o MDC entre A e B é 1. Só para relembrar, certo? MDC entre A e B igual a 1 implica, né? Significa, tem uma nomenclatura para isso, certo? Que A e B são coprimos, chamamos de coprimos, ou primos entre si. Certo? Ok. Então, nesse caso, todo número racional podemos escrever como uma fração irredutível. Por quê? Basta, se você tem uma fração e se você tem o D ou MDC entre A e B, você pode escrever A sobre B como A sobre D dividido por B sobre D. Certo? Isso aqui é verdade, né? Divisão de duas frações, repete a fração do denominador, multiplica pelo inverso da fração do denominador. Então a gente tem isso aqui. Mas, quanto é MDC entre A sobre D e B sobre D?
Isso aqui é 1 sobre D vezes o MDC entre A e B, pelo corolário anterior. Só que o MDC entre A e B é exatamente D. Aqui, ó. O MDC entre A e B é exatamente D. Então, esse aqui é 1. Então, A sobre D e B sobre D são coprimos, ou seja, toda fração a gente pode escrever ela como uma fração irredutível. Certo? Isso é muito usado quando a gente vai provar que raiz de 2 é irracional, por exemplo. A gente supõe que a fração é irredutível. Certo, pessoal? Então, eu acho que tá bom. Vamos deixar mais um pouco no próximo vídeo, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem, certo? E um grande abraço a todos. Valeu!